Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes fica logo depois do livro de Provérbios, que fica depois do livro de Salmos. Aí ficou fácil, né? Se você sabe abrir a Bíblia no livro de Salmos, que fica mais ou menos no meio da Bíblia, então você começa a andar para a direita aí, e aí você encontra Salmos, Provérbios, Eclesiastes. No capítulo 3, tem por título Tempo para Tudo. Amém? Você pode repetir esse título? Tempo para tudo. Tempo para tudo. Muito bem. Diz assim a palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Muito bem, irmãos. Esse texto aqui é um texto que você não ouve falar muito, não é verdade? Aliás, o livro de Eclesiastes é um livro que é de grande desafio para o entendimento. Um autor, comentando o livro de Eclesiastes, que ele diz que é o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Mas se você comparar o livro de Provérbios com o livro de Eclesiastes, que foi escrito pelo mesmo autor, você vai chegar à conclusão de que em Provérbios ele ensina a viver, e em Eclesiastes ele ensina como não viver. Então, de qualquer maneira, é um ensino importante, porque às vezes uma pessoa pode servir de exemplo para você sobre como fazer, é um exemplo positivo. Como fazer, você aprende com uma determinada pessoa. Outra pessoa dá exemplo negativo e você também aprende com ela, ou seja, você aprende como não fazer, não é? Às vezes uma pessoa dá uma excelente educação para os seus filhos, você aprende com ela o quê? Como educar. Você olha para uma outra pessoa e dá uma pessoa que dá uma péssima educação para os seus filhos, você olha para ela e aprende também. O que você aprende? Como não educar. De qualquer maneira, você está sempre aprendendo. Se você for uma pessoa sábia, você vai aprender a tirar lições de tudo na vida, não é? Então, amados, eu estava aqui pensando, não hoje, né? Mas estava pensando enquanto preparava esta mensagem, e me lembrei de umas anotações que eu havia feito sobre a administração do tempo. E na internet também tem estudos a respeito da administração do tempo, de como as pessoas administram o tempo, se ela, por exemplo, viver até aproximadamente 71 anos. Eu acredito que a expectativa de vida do brasileiro já é mais, mas há alguns anos atrás era essa que tinha sido informada pelo IBGE. E então, se uma pessoa viver até 71 anos, ela terá gasto o tempo dela da seguinte forma. Então, dormindo
A maioria de nós vai gastar mais tempo dormindo do que fazendo outra coisa qualquer na vida. Considerando 8 horas, se você dorme 8 horas todo dia, então quando você completar 71 anos de vida, você terá dormido, por exemplo, 24 anos. Somando todas essas horas aí que você dormiu, quando você chegar lá nessa idade, você terá dormido 24 anos. Para pensar. Já pensou, meu irmão? 24 horas dormindo. Aliás, 24 anos dormindo. Aí foi se investigando, né? E descobriu-se, por exemplo, que uma pessoa com 71 anos de idade terá gastado seu tempo, por exemplo, 30 dias urinando. Olha que coisa. 30 dias. 90 dias defecando. 25 dias cortando unha. Teria gasto 3 meses tomando banho. 2 meses soltando gases. Mas precisa calcular isso? 5 dias espirrando. 3 meses fazendo amor com seu cônjuge, espero. 7 meses em reuniões. Vai gastar 27 dias esperando o elevador. Quem costuma usar elevador aí? Terá gasto 10 meses almoçando no trabalho. 14 anos e meio assistindo TV. Já pensou? 14 anos e meio. Então, se nós pararmos para pensar e considerarmos outras coisas que não estão aqui, por exemplo, nós vamos ver que é extremamente importante administrar o tempo. Porque geralmente se fala muito sobre a administração de empresas, né? Então, quando uma pessoa vai para a faculdade, fazer uma faculdade de administração, logo se pensa, essa pessoa ela quer se preparar para administrar empresas. Mas a administração não é só na área de empresas. Nós administramos também a nossa casa, nós administramos também a nossa família, nós administramos os nossos recursos financeiros. Mas interessante é que pouco se fala sobre algo tão importante quanto a administração do tempo. A administração do tempo é extremamente importante, irmãos. Você só está aqui hoje porque você administrou o seu tempo. Você está administrando o seu tempo de maneira que sobre tempo para você estar aqui hoje. Porque muita gente vai dizer que não pôde separar este tempo para estar aqui, ou mesmo acompanhar o culto pela internet, porque está tão atarefado, tem tantas coisas para fazer, que hoje não deu tempo. Não é? Tem gente que diz assim, eu não tenho tempo para nada. Todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas por dia. Mas tem aqueles que dizem que não tem tempo para nada. Olha, eu estou tão atarefado que não dá tempo de fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer, de fato. O sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esse texto aqui numa época em que não havia tantas pressões como temos nos nossos dias. E, no entanto, ele achou necessário falar sobre isso.
O Espírito Santo o inspirou para falar sobre isso. Talvez naquela época não tivesse tanta coisa para fazer, mas o Espírito Santo, já sabendo que no futuro nós precisaríamos desta palavra, já nos deu esta palavra para que nós pudéssemos viver melhor. Porque se nós não administrarmos bem o nosso tempo, meu irmão, nós viveremos de maneira desordenada. Não vamos produzir como deveríamos. Não vamos nos satisfazer como poderíamos. Então hoje nós queremos tratar sobre o seguinte tema: a boa e sábia administração do tempo. A boa e sábia administração do tempo. Você pode repetir comigo? A boa e sábia administração do tempo. Ora, em primeiro lugar, a boa e sábia administração do tempo considera o equilíbrio. Repita comigo: o equilíbrio. O equilíbrio. Veja, o título do texto que nós lemos, ele diz assim: tempo para tudo. Será que realmente nós temos tempo para tudo? O versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ora, se tudo tem o seu tempo determinado e se há tempo para todas as coisas, então por que será que tantas pessoas vivem dizendo que não tem tempo? Tem que ter tempo para todas as coisas, amém? É necessário que haja tempo para todas as coisas, mas o que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui a princípio é que é necessário haver um equilíbrio. Para que haja tempo para todas as coisas, é necessário equilíbrio. 24 horas para uns é suficiente, para outros parece que não é. E para esses que têm a sensação de que 24 horas não é suficiente, o que está faltando é o quê? Equilíbrio. Porque o texto está dizendo, tem tempo para nascer e tem tempo para morrer. Para isso todo mundo tem tempo, né? Até porque isso aí foge ao teu controle. Você não teve que administrar o tempo para nascer e nem teve que administrar, não terá que administrar o seu tempo para morrer. Aconteceu independente de você. Não dependeu de você, mas outras coisas sim. Então o texto continua nos dizendo: há tempo para plantar e tempo para colher. Olha aí, o equilíbrio. Tem que ter tempo para plantar e você também tem que ter tempo para colher. Tem que ter tempo para construir, mas também tem que ter tempo para derrubar a construção. Já aconteceu isso com você? Ter que derrubar alguma coisa que você construiu? Às vezes, dentro da sua casa, você teve que derrubar uma parede, né? Você levantou uma parede, mas depois você teve que derrubar aquela parede. Então, é o tempo de construir e o tempo de derrubar aquilo que foi construído, né? Às vezes, pessoas derrubam a casa inteira para construir outra, e por aí vai. Aí o texto segue dizendo que também tem tempo para chorar e tempo para rir. Olha o equilíbrio aí, ó. Tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Tem que ter tempo para guardar e tem que ter tempo também para jogar fora. Porque você não pode viver a vida inteira só guardando. Não é verdade? Você fica só guardando, isso em todos os sentidos, né? Todas as coisas. Você guarda. Olha, se você só guarda e nunca joga fora, quando você parar para jogar fora, meu irmão, prepara para perder tempo, né? Prepara para, eu não estou nem falando de gastar, perder tempo. Tem que ter tempo para
tem que ter tempo para calar e tem que ter tempo também para falar, né? Tem que ter tempo para ficar calado e tem tempo para você falar. Veja como é que isso, todas essas coisas aí que eu falei por último, depende da nossa administração. O desequilíbrio é um de nossos maiores problemas. Porque se a pessoa planta demais, se a pessoa colhe demais, se a pessoa chora demais, se a pessoa ri demais, se a pessoa guarda demais, se a pessoa joga fora demais, se a pessoa cala demais, ou se a pessoa fala demais, fatalmente vai enfrentar problemas. É necessário ter um equilíbrio. Porque imagina, você planta demais. Quem planta demais é aquela pessoa, por exemplo, que trabalha demais. Trabalha demais. Olha, irmãos, o trabalho é uma bênção. Foi Deus que disse que o homem trabalharia. E o trabalho não veio depois do pecado, não. Porque às vezes a pessoa está trabalhando, o que Adão fez? Não. Deus já havia colocado o homem lá no jardim. Antes do pecado, Deus disse para ele que ele iria cultivar a terra. Que ele iria trabalhar a terra. E olha, aquele trabalho, evidentemente, não era penoso. O trabalho para nós deveria ser uma coisa agradável, não é? Produzir alguma coisa para nós deveria trazer satisfação. Mas o problema é que tem gente que começa a trabalhar e não sabe parar. Tem gente que a vida dela é trabalho. Tem gente que chega a se vangloriar dizendo: meu nome é trabalho. Eu conheço uma mulher cujo marido só vivia trabalhando e andava com 3 celulares na cintura, de tanto que o homem trabalhava. Era só trabalho. Ele não sabia de nada do que tinha dentro de casa, porque tudo era a mulher que tinha que resolver. A vida dele era só trabalhar para colocar dinheiro em casa, aquela coisa toda. E tinha o suficiente. O homem não sabia o que era férias, não sabia o que era esparecer. Isso aí significa o quê? Que ele só plantava, mas que ele não colhia. Entendeu? Ele não sabia colher, ele só sabia plantar. E a mulher chegou ao ponto de dizer assim: esse homem, qualquer hora dessa, ele vai morrer e eu não sei de nada dos negócios dele. O homem trabalhava com carvão. E não é que a mulher foi profética, meu irmão? O homem morreu de tanto trabalhar, deu um treco, puf. E aí tudo aquilo que o homem tinha construído ficou lá para a mulher sozinha com os filhos. Só sabia plantar, não sabia colher. Tem gente que é o contrário, só sabe colher, né? Só sabe colher. O que seria esse? Aquele que só sabe colher é aquele que diz assim: eu não nasci para trabalho, né? Eu não nasci para trabalho, eu vim ao mundo a passeio. Esse é aquele que só sabe colher. Ele ganha um dinheirinho, vai se divertir. Ele ganha um dinheirinho, viajar. Ele ganha um dinheirinho, curtir. Esse veio para passear. Ele só sabe colher, não sabe plantar. Se acontece alguma coisa, não tem R$2 guardado, porque o negócio dele é só esparecer, é colher demais. Tem aqueles que choram demais. O que é o chorar demais, que a gente pode entender aqui, né? Nos nossos dias especialmente? Chorar demais é aquela pessoa que só vive ouvindo e divulgando notícias ruins.
Hã? Já viu, irmão? Tem gente que é portador de más notícias e gosta disso, já reparou? Ouviu que foi? Já ouviu a última? Ó, vacina aí não está dando certo não, né? Tem que ser, essa vacina aí, não vou falar o nome, né? Uma vacina aí, não está dando certo não, vai ter que vacinar de novo, né? Hoje morreram tantas pessoas hoje. Olha, que, rapaz, ela só ouve notícia ruim, tem prazer em ouvir notícia ruim e tem prazer em dar notícia ruim. São pessoas que parece que nasceram para chorar e fazer os outros chorar também, né? Mas o texto diz que tem tempo para chorar, porque a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram. Mas a palavra também diz que a gente deve o quê? Se alegrar com os que se alegram. Então tem tempo para chorar, mas também tem tempo para rir. Agora tem gente que a vida para ela é só rir. É a alegria do palhaço. A vida dela é só diversão, né? Não quero saber de outra coisa não, só quero me divertir. Só quero ser feliz. Tem gente que guarda, e guarda demais. Tem gente que se desfaz do que guardou, mas acaba jogando fora demais. Irmãos, a pessoa que guarda demais, ela pode se tornar, por exemplo, se você olhar pelo lado financeiro, é aquela pessoa que se torna avarenta. Entendeu? Guarda demais. Guarda demais. Há tempo de guardar, mas há também o tempo de abrir mão do que você guardou. Então, olhando pelo lado financeiro, tem gente que às vezes se torna avarenta. Agora, para pensar uma coisa. O desfazer-se demais é outro problema, quando a pessoa se torna aquela pessoa gastadora, não é? Aquela pessoa que o que vem à mão, ela torra, né? A pessoa que não sabe fazer economia de nada. A pessoa compulsiva por roupas, por exemplo, sapatos, calçados. Ora, irmãos, a pandemia nos ensinou muita coisa a respeito disso, sim ou não? Quantos de nós aqui passamos um bom tempo até hoje sem comprar roupa? Hein? Alguns aí vão pensar assim, Deus me livre, que nem com a pandemia parou, né? Quantos de nós ficamos um bom tempo sem comprar roupa, sem comprar calçados? Está rodando um bom tempo já com a mesma roupa, fez uma economia só de roupa e de calçado. Descobriu até que tinha calçado que sem uso. Passou a usar. Roupas que não estavam sendo usadas, passaram a ser usadas. Então veja a importância do equilíbrio. Há tempo de calar e há tempo de falar. Calar demais é um problema, né? Aquela pessoa que quase não fala. Preste atenção. A pessoa que quase não fala não significa que ela quase não pensa. Aliás, é o contrário. Quem pouco fala, às vezes, a cabeça está parecendo uma panela de pressão. Os pensamentos acelerados. O Augusto Cury fala sobre uma enfermidade, né, chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, é o SPA. Síndrome do Pensamento Acelerado. A pessoa pensa
demais, os pensamentos acelerados o tempo todo na mente da pessoa, chega a deixar a pessoa cansada. De tanto pensar, e não fala. E não abre a boca para falar com alguém, não se relaciona com os outros, não abre o coração. Então, falar de menos é um problema. Agora, falar demais também é outro problema. Então veja como é que o equilíbrio é importante. A pessoa que fala demais é outro problema. Uma pessoa fala demais, as pessoas normalmente, em geral, não querem muito a companhia daqueles que falam de menos e também não querem a companhia daqueles que falam demais, né? Tem gente que quando você conversa com ela, você fica rouco só de ouvir. Né? A pessoa fala. Já aconteceu de você estar atrasado para um compromisso e você encontrar alguém que fala demais? E dá vontade de você, mas não tem como escapar, ela te viu. Hã? E aí você diz, e agora? Aí você começa a ficar nervoso por causa do teu horário, você olha para a hora assim disfarçadamente, a pessoa está falando, e você começa a dar uns passos para trás assim, né? Porque você tem um horário, você tem um compromisso, e você começa a dar um passo para trás, e a pessoa, em vez de perceber que você está com pressa, que você está precisando sair, a pessoa começa a andar na tua direção. Você vai andando para trás devagar e ela vai andando para frente. Ainda falta isso. E tem gente que tem dificuldade, é o prolixo. Gente que tem dificuldade de ser objetivo. Para contar uma história, ela diz assim, não, mas antes de eu te contar isso, deixa eu te contar o que aconteceu antes, para você poder tomar ciência de todo o fato. Danou-se. Não, para eu chegar nesse ponto aqui, eu tenho que te contar o que você não sabe, que aconteceu lá 5 anos atrás. Meu Deus. Então, o equilíbrio, irmãos, é absolutamente necessário na administração do tempo. Amém? Para boa e saudável administração do tempo, você tem que considerar o equilíbrio. Segundo, para boa e saudável, ou para a boa, saudável e sábia administração do tempo, eu e você precisamos considerar as prioridades. Repita comigo, prioridades. Prioridades. Versículo 2 diz assim, há tempo de nascer e tempo de morrer. Nada dá para a gente pensar antes de nascer, não é verdade? Começa nascendo. Ou seja, o sábio aqui, inspirado pelo Espírito Santo, começa no começo. Há tempo de nascer. Ele não podia começar por outro. Há uma ordem, né? Há uma ordem a ser considerada. Você tem que considerar as prioridades. Normalmente na vida, nós nos dedicamos às seguintes áreas. Por exemplo, espiritual, área espiritual, a área familiar, a área pessoal, a área financeira, a área social. Todos nós temos essas áreas na nossa vida, com as quais nós gastamos tempo. Mais tempo, dependendo da sua administração, você vai gastar mais tempo em uma do que gasta na outra. Mas se você não observar a prioridade, você pode acabar invertendo aquilo que é prioridade, colocando aquilo que deveria vir em primeiro lugar, quem sabe em último lugar. E aquilo que poderia ficar lá em último lugar, em primeiro lugar.
nós precisamos ter prioridade. Então, na área espiritual, a gente gasta tempo na área espiritual com conhecer melhor aquele que nos criou. Amém? Irmãos, não tem coisa mais importante do que a gente saber de onde viemos, né? Por que viemos e para onde iremos. Então, na área espiritual, a gente gasta tempo em conhecer aquele que nos criou e a sua vontade para a nossa vida. Daí a gente gasta tempo com oração, a gente gasta tempo com a palavra, a gente gasta tempo com as disciplinas espirituais. Na área espiritual, a gente gasta tempo no desenvolvimento do reino de Deus sobre a terra, que é a vontade dele, e da agência do reino, que é a igreja. Na área familiar, a gente gasta tempo com o cônjuge, o casamento. A gente gasta tempo com os filhos, quem tem filho. A gente gasta tempo com parentes. A gente gasta tempo com a nossa casa, né? Não importa se a casa é própria ou se a casa é alugada, mas você tem que manter essa casa. Não é possível que você vai morar num lugar onde você sabe que está caindo os pedaços em cima de você e você está lá, você tem que administrar, não é? Na área pessoal, nós gastamos tempo com nós mesmos. Nós gastamos tempo com a nossa alimentação. Na área pessoal, nós gastamos tempo com a atividade física. Quem faz atividade física aí, né? Que é importante. Na área pessoal, nós gastamos tempo com o cuidado com a nossa mente, não só com o nosso corpo, mas também com a mente, o desenvolvimento intelectual, as distrações, o relaxamento, o descanso. Nós gastamos tempo com lazer. São todas essas partes que nós gastamos tempo e que é absolutamente importante. Na área financeira, por exemplo, nós gastamos tempo com estudos, nos preparando para a nossa profissão. Nós gastamos tempo trabalhando, nós gastamos tempo administrando os recursos que nós ganhamos. Na área social, nós gastamos tempo com os nossos relacionamentos. Relacionamentos com amigos, com colegas, relacionamentos com parentes, relacionamentos com todas as pessoas. É a parte social. É fundamental que consideremos a ordem de prioridade para que o equilíbrio se torne possível e para que nossas vidas sejam saudáveis. Tempo é igual ou a administração do tempo é igual a prioridade, né? É fundamental na administração do tempo observarmos as prioridades. É fundamental. Irmãos, às vezes a gente gasta tanto dinheiro com uma área só, que as outras ficam tudo relegadas a terceiro, quarto, 10º plano. Não é? Porque, quem sabe, nós vivemos numa sociedade onde todo mundo age dessa forma e nós já entendemos que isso é normal. É bem verdade que durante um determinado tempo da nossa vida, nós podemos gastar mais tempo com uma área do que com outra, mas a gente não pode ficar a vida inteira assim, não é? O estudo é extremamente importante, mas você não pode passar a vida inteira estudando. O trabalho é importante, você não pode passar a vida inteira trabalhando o dia inteiro. Então eu me lembro aqui de uma experiência que o pastor Hernandes teve lá na Coreia do Sul, quando ele esteve lá e ele teve a oportunidade de fazer uma pergunta a um dos pastores, e ele disse assim: não, eu percebo, ele vendo
o tempo que aqueles irmãos gastavam em oração, ele disse para aquele pastor assim: eu entendo que vocês gastam tempo mais em oração, porque vocês já têm isso na cultura de vocês, porque vocês são orientais. O pastor virou para ele e disse assim: não, senhor, no mundo inteiro as pessoas acordam cedo para ganhar dinheiro. Nós aqui na Coreia acordamos cedo para orar. Ou seja, ele estava demonstrando o que era prioridade para eles. Porque, meu irmão, aquilo que é prioridade para você, você vai arrumar tempo. Isso é automático. Aquilo que é prioridade para você, você vai arrumar tempo. Não é? A palavra do Senhor começa nos dizendo aqui, em Mateus capítulo 6, versículo 33, todos nós conhecemos muito bem esse texto: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra do Senhor está nos dizendo aqui o que deve ser a prioridade na nossa vida. O que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. O que e quem. Não é? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você consegue perceber o que é que deveria ser a nossa prioridade? Buscar a Deus em primeiro lugar tem que ser a prioridade de todo cristão. É óbvio que não deveria ser apenas para os cristãos. Deveria ser para todos. Colocar em primeiro lugar o Senhor. Mas como é que eu sei que eu estou administrando bem ou o que tem sido prioridade na minha vida? Examine duas coisas. Examine duas coisas. Examine o que você tem gasto mais tempo na vida, com o que você tem gasto mais tempo na sua vida. E segundo, com o que você tem gasto mais dinheiro na sua vida. Mais tempo e dinheiro. Quer saber qual é a sua prioridade? Está aí. No que você gasta mais tempo e no que você gasta mais dinheiro. Já ouviu falar que tempo é dinheiro? É verdade. Não é? A palavra do Senhor também diz em Efésios capítulo 5:16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, mais do que nunca, nesse tempo que nós vivemos, nós precisamos administrar muito bem o nosso tempo, considerando as coisas que são eternas em primeiro lugar. Amém? Agora, para terminar essa mensagem, eu quero dar algumas sugestões, irmãos, porque é extremamente importante que eu e você possamos agir dessa forma, equilibrando o nosso tempo, equilibrando as nossas atividades e estabelecendo uma ordem de prioridade. A boa e sábia administração do tempo considera o equilíbrio e considera também as prioridades. Tem que haver o equilíbrio e tem que haver as prioridades. Não pode ser uma só. Tem que ser as duas. Equilíbrio e prioridade. Porque, meu irmão, eu gostaria que você analisasse a sua vida. Como é que tem sido a sua vida? E se você chegar à conclusão de que a sua vida não está tendo as mesmas prioridades que Deus ordenou, que você, em primeiro lugar, levasse isso para Deus em oração. Que você colocasse, seus joelhos em terra e começasse a falar com Deus e pedisse: Senhor, me ajuda para que eu possa colocar as primeiras coisas em primeiro lugar na minha vida. Espírito de Deus,
o Senhor que foi me mandado por parte de Jesus, teu Filho. Ó Senhor, me ajuda com teu Espírito a administrar o meu tempo. Peça ajuda ao Espírito Santo, já que Ele nos foi dado para nos ajudar, para que você possa colocar as coisas certas ou as coisas mais importantes em primeiro lugar na sua vida. Então, em primeiro lugar, compare as prioridades da palavra de Deus com as suas prioridades e esteja disposto a fazer mudanças. Se for necessário, pague o preço, porque às vezes você tem que perder para ganhar. Entende? Às vezes você tem que perder para ganhar. Eu abri mão de muita coisa para que eu pudesse ser um pastor de tempo integral, porque eu já, me conhecendo, sabia que eu não conseguiria ser um bom pastor se eu não fosse um pastor de tempo integral. Então me lembro que uma vez eu estava começando o seminário ainda, isso vai lá em 1987. Começando o seminário. E naquela busca por emprego, eu fui aprovado para trabalhar na Vale Sul. Quem conhece a Vale Sul? Ainda existe a Vale Sul ainda? É uma boa empresa? E eu falei, bom, se eu entrar nessa empresa, eu estou bem. E eu lembro de uma... Pasme, irmãos. Os irmãos sabem que eu hoje não entendo quase nada entendo de computação, essas coisas. Mas naquela ocasião, eu era um dos melhores em computação, o mais bem formado, vamos dizer assim. Existiam umas carroças de uns computadores, chamados microcomputador, e numa sala, só tinha uma vaga. Numa sala com vários, só tinha uma vaga, e essa vaga eu consegui. Porque uma das razões era porque eu sabia mexer em microcomputador. E depois que eu saí de lá, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou sair de lá da Vale Sul? Eu não lembro nem onde é que é mais, mas é para lá, a empresa era lá para Santa Cruz. E eu estudava no Meyer. E para eu sair do horário que eu tinha que sair lá, para estar no Meyer, eu vi que eu ia chegar todo dia atrasado. Eu disse, não vai dar certo. Eu liguei, eu não tive nem coragem de ir lá. Eu liguei para o engenheiro e falei para ele assim, olha, eu vou ter que abrir mão. Ele disse, puxa, mas... Eu falei, infelizmente não tem condições. Abri mão. Eu estagiei numa empresa, numa época em que muita gente gostaria de ser funcionário, que era a Telerge. Quando eu comecei o ministério, aí já vai mais um pouquinho mais para frente, 1992, isso deve ter acontecido em 93, eu recebi um telegrama. Ainda existe telegrama ainda, meu irmão? Existe. Eu recebi um telegrama. Favor comparecer amanhã com todos os documentos na rua. Aí lá era a sede, era lá no Jacaré. Para comparecer lá, eu estaria empregado como na época técnico de comutação. Era um salário excelente. E eu fui orar e entreguei aquele telegrama na mão do Senhor, dizendo assim, Deus, está aqui, eu já sou pastor e agora eu quero te servir integralmente, eu não tenho condições de ser as duas coisas. Eu coloco aqui nas tuas mãos esse telegrama como uma oferta para ti. Eu consagro a ti, muito obrigado. Abri mão.
Às vezes você abre mão de uma coisa e Deus está te vendo. Deus está vendo o que você está fazendo por Ele ou para a obra dEle. E meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: nunca você vai fazer um sacrifício em vão para Deus. Nunca. Nunca. Abraão foi capaz de entregar o próprio filho. Deus queria provar o coração de Abraão. Quando Abraão foi até o fim, meu irmão. Quando Abraão levantou a estaca, então o anjo brada falando: Abraão, Abraão, agora sei do que você é capaz. O único filho. Depois de tanto sacrifício para ter aquele filho, ele foi capaz. A Bíblia considera aquilo ali como um sacrifício que ele fez. Embora não tenha feito, mas para Deus ele fez. Entendeu? Porque ele ia fazer. Então, irmãos, nós precisamos administrar o nosso tempo de tal maneira que fique muito claro quem é que está em primeiro lugar na nossa vida. Quem é que manda na nossa vida? Quem é o Senhor da nossa vida? Porque Jesus, certa feita, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Porque um servo não questiona a ordem de seu Senhor. Então compare as suas prioridades com as prioridades de Deus e, se for necessário, faça o que precisa ser feito. Peça ajuda ao Espírito de Deus para administrar o seu tempo. Outra coisa importante: aprenda a dizer não. É uma coisinha que nós precisamos. É aprender a dizer. Eu custei aprender a dizer não, meu irmão. Custei aprender. Depois que você aprende a dizer não, você também arruma um monte de problema. Mas é problema que não é só teu, entendeu? Porque quando você diz sempre sim, você só arruma problema para você. Porque depois você tem que dar conta. Né? A pessoa te convida para tudo e para... Né? Você diz sim para tudo. Depois você não consegue dar conta. Exausto. Você está atendendo só os outros. Você não consegue atender, às vezes, nem a você e nem a sua própria família. Porque você está sempre dizendo sim para quem pede, sim para os outros. Irmão, olha, custei aprender isso, mas eu aprendi. Eu não sou super-homem. E também não vou agradar, porque eu tinha mania, assim, eu me sentia muito mal quando eu percebia que eu desagradei alguém. Eu queria agradar a todos. Meu irmão, Jesus foi perfeito e levaram ele para a cruz. Pare de pensar que você é o tal que você vai agradar todo mundo, porque não vai. Nem tentando agradar todo mundo você vai conseguir. Nem tentando. Você sempre vai desagradar alguém. Então, já que é assim, meu irmão, né? Já que é assim, enfie o pé na jaca logo. Não vai agradar todo mundo mesmo. Não tem jeito, meu irmão. Agora você tem que administrar o seu tempo. Ó, preste bem atenção nessa frase, não é minha. De Mike Murdock. Ele diz assim: se você não decidir o que você vai fazer com a sua vida, ou se você não decidir o que você vai fazer com o seu tempo, outros vão decidir por você. E muitas vezes a gente acaba vivendo em função dos outros, porque não sabe dizer não. Olha, meu irmão, infelizmente não vai dar. Porque se eu continuasse no ritmo que eu vim alguns anos atrás, eu acho que eu já tinha morrido. Não dá, meu irmão.
Meus rins não aguentam. Eu já expeli mais pedra do que dizem que expelir uma pedra, um cálculo renal, a dor é semelhante a de um parto natural. Eu já tive uns 20 filhos, meu irmão. Entendeu? Eu já tive uns 20 filhos. O último filho que eu botei no mundo tinha 2 centímetros. E sabe o que é 2 centímetros, meu irmão? Eu ainda perguntei para o urologista na época que eu expeli, eu falei para ele assim, me diga uma coisa, será que essa pedra não formou na bexiga? Ele falou assim, não, porque ela não tem um formato redondo. Quando forma na bexiga, ela tem um formato redondo. Essa tua pedra tem um formato de que realmente ela saiu do rim. Eu falei, meu Deus, como é que uma pedra de 2 centímetros... Porque tem um canal, você tem 2 rins, amém, irmão? Espero que tenha 2 rins. Daqui do rim esquerdo, sai um canal chamado ureter. É um canal fininho. Ele sai daqui e vem para a bexiga. A mesma coisa no rim direito. Ele sai daqui e vem para a bexiga. É um canal fininho, um caninho fininho. Como é que uma pedra daquele tamanho passou por... Não sei, meu irmão. Eu não sei como é que ele saiu daqui, caiu na bexiga, e depois saiu da bexiga e... Ai... Se você não administra bem o seu tempo, outros vão administrar por você. Outros vão mandar na tua vida. Entendeu? Então, lamento. Toda semana eu recebo um convite de um pastor para ir num encontro de pastores, numa igreja tal, assim. E eu digo para ele, não. Aí ele diz assim, já está convidado para o próximo. Aí daqui a pouco manda ele de novo. Não. Tem um outro que é almoço de pastores, almoço dos pastores, não sei. Não. Já fui uma vez. Mas quando você começa a dizer não, você passa de entojado. Entendeu? Fulano é metido. Um pastor cansou de me convidar para pregar na igreja dele. Eu, com múltiplas atividades aqui, eu disse não, eu disse 2 vezes não. Aí ele foi e falou assim, pô, eu falei com outro pastor, com um amigo meu aqui, que eu convidei você para pregar na minha igreja, e você disse não, olha, você não aceitou, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, os presbiterianos são assim mesmo, eles não se misturam não. Meu irmão, se prepare para ouvir coisa desse tipo, entendeu? Mas tem horas, não é sempre não, mas tem horas que você tem que dizer não. Não. Uma vez eu estava num acampamento aqui, com os adolescentes, na época que eu agarrava, atacava, defendia, chutava, cabeceava, na época que eu fazia tudo, anos atrás, eu saí de um acampamento com os adolescentes que nós estávamos realizando lá, num lugar chamado Porto Bracuí, que é depois de Angra dos Reis, para estar aqui à noite, numa formatura de Casados para Sempre. Eu saí daqui, fui num noivado, quando terminou aqui o Casados para Sempre, eu saí daqui, fui num noivado, e eu estava com a Kombi da igreja, a Rosa estava comigo, só estava aí você? Luciana também. Luciana até está traumatizada com algumas coisas. Quantos anos ela devia ter? Uns 8 anos. Saí do noivado, fui embora de volta para Porto Bracuí. No caminho com a Kombi, foi ali que eu descobri que você não precisa fechar o olho para dormir. Porque
eu sempre pensei, até então, eu sempre pensei que para você dormir, tu tinha que fechar o olho. Meu irmão, você não precisa fechar o olho para dormir. Você pode dormir de olho aberto. Quando você está cansado, você pode dormir de olho aberto. Eu comecei a sonhar de olho aberto. Tinha um caminhão puxando um ônibus. E o ônibus estava na minha frente. E eu fiquei pensando assim, por que esse caminhão está vindo na minha direção e não bateu em mim até agora? O caminhão estava sendo puxado de ré. E eu pensei que o caminhão estava vindo. Aí eu tirava o pé do acelerador, o caminhão se afastava. Aí eu apertava o acelerador, o caminhão se aproximava. Eu falei, por que até agora esse caminhão não bateu em mim? Esse ônibus. Por que até agora esse ônibus não bateu em mim? Teve uma hora que eu falei assim, Rose, eu acabei de ver o nome do dono da casa, lá onde a gente estava com os adolescentes da igreja, era João Batista. Eu falei assim, Rose, eu acabei de ver o João Batista com uma placa ali na esquina, dizendo que era para eu entrar. Eu estava sonhando de olho aberto. Quando eu cheguei lá de madrugada, o acampamento, sabe como é que é acampamento de adolescente, não sabe? Sabe como é que é acampamento de adolescente? A comida é ovo, né, mexido um dia, no outro dia salsicha com macarrão, e aquela coisa toda, né? Não tem cama para ninguém, todo mundo no chão. E quando eu cheguei lá, estava aquele acampamento montado, todo mundo dormindo, e a gente não tinha lugar para entrar, nem para ir no banheiro. Solução? Dormimos dentro da Kombi. Dormimos na Kombi. E eu poderia contar aqui várias e várias e várias e várias e várias histórias. De pessoa que às vezes ligava para o pastor de madrugada. Pastor, minha irmã tomou um soco no olho. Vem aqui levar ela para o hospital. 3 horas da madruga. Eu falei assim, mas minha irmã, não tem ninguém aí perto que tem um carro? Não tem. E num lugar perigoso, tiroteio para lá, para cá. A Rose levantou de madrugada, foi orar comigo, porque talvez não volte, né? Meu último dia. De madrugada, entrei lá para pegar a irmã, que foi agredida pelo marido. Era sábado para domingo. Levei ela para o hospital, para o Rocha Faria, tomou ponto no rosto. Dali eu falei assim, agora acabou, vamos embora. Pastor, quero ir para a delegacia. Falei, tem certeza, minha irmã? Tenho. Mas vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Você vai voltar para ele? Não vou voltar, não vou. Então tá bom. Vamos para a delegacia. Eu parto na delegacia. Era 6 horas da manhã, eu estou na porta da delegacia vendo... Porque eu não tenho tempo aqui para contar como é que foi o tratamento, como é que a gente foi tratado aquela hora da madruga, porque o cara estava dormindo, o cara que ia fazer a ocorrência estava dormindo. A gente acordou o cara, como é que o cara veio receber a gente? Eu não tenho tempo para contar. E eu, 6 horas da manhã, estou lá na porta da delegacia vendo o sol nascer. Aí saí de lá, cheguei em casa... E eu não sou, tem gente que consegue passar a noite em claro e ficar na boa. Eu passei uma noite em claro, eu fico baleado. Domingo de manhã, é hora de vir para a igreja, pregar, dar aula na escola dominical. Eu liguei para o Ronaldo, na época o Ronaldo era o presidente o vice-presidente do conselho. Eu falei, Ronaldo, olha só, aconteceu isso aí sim, você segura aí que eu vou chegar um pouco atrasado. Aí, quando eu cheguei, depois eu fiquei sabendo que deixa para lá, né? Que estava ali na porta, lá na classe lá do que tinha lá fora, viu eu entrando, Chegou Saddam Hussein. A hora que ele chega.
Irmão, se você fizer o bem, vão falar de você. Se você não fizer, vão falar de você. Pare de querer agradar a todos. Tem hora que você tem que dizer não. Entendeu? Tem hora que você tem que dizer não, meu irmão. E quando você morrer, as pessoas às vezes vão até no teu sepultamento, mas vão assim, porque se acha obrigado. E lá fora fica contando piada, já viu? Já viu, meu irmão? É assim, na hora que entra na capela, que olha lá o corpo, é assim, ó. Aí dá aquela olhadinha básica pro caixão. Só não faz o sinal da cruz porque não é católico. Aí sai, lá fora da capela. Tá conversando com os amigos, dando gargalhada. Tá nem aí para você que foi, meu irmão. Dá uma bala juquinha. Quantas atividades inúteis. Quantas atividades inúteis você gastou tempo? Quantas? Reuniões sem, né? Necessidade. Então, meu irmão, até nisso a pandemia nos ajudou também a aprender, né? Você ficou mais tempo em casa? Você aproveitou mais tempo com a família? Você aprendeu que é possível trabalhar até de casa? E não precisa tanto deslocamento para lá e para cá? Outra coisa, irmão, anota aí. Explore os cantos da vida. Explore os cantos da vida. Um pastor, amigo meu, muitos anos atrás, ele disse para mim assim: esse pastor já está na casa dos 90. Tiago Rodrigues Rocha. Ele disse assim para mim, há muitos anos. Ele falou assim: tempo é igual arrumar mala. Tem que explorar os cantos. Eu não entendi. Tem que explorar os cantos. Aí ele foi explicar que realmente quando a gente arruma a mala, geralmente a gente não explora os cantos da mala, né? Quando você explora os cantos da mala, você vai ver que cabe mais, né? E na vida a mesma coisa. Você precisa aprender a explorar os cantos da vida. Porque às vezes a pessoa gasta tempo, joga tempo fora. E não pode, meu irmão, você não pode jogar tempo fora. Quanto tempo você fica, às vezes, numa fila de espera? Você viu aqui no início que nós falamos quanto tempo você fica na fila? Né? Se viver até 71 anos, quanto tempo jogado fora na fila? Aguardando, esperando? Então você pode, por exemplo, enquanto você espera, faça outra coisa. A pessoa às vezes gasta 2 horas na condução e não aproveita esse tempo lendo a palavra. Você pode, enquanto você está dirigindo, ou até andando de bicicleta, aproveitar esse tempo para orar. Enquanto você está caminhando, vai orando. Ou seja, você está explorando os cantos. Tem gente que vai ao consultório, a consulta marcada para 3 horas da tarde, ele só vai ser atendido lá para as 5 horas. Ele perdeu 2 horas, ainda chegou antes. Ele perdeu 2 horas lá na fila reclamando. Ele não usou aquele tempo para fazer nada. Pensa, meu irmão. Pensa em quanta coisa você poderia fazer, ao mesmo tempo que está fazendo outra. Assoviar e chupar cana. Hein? Lugares em que você pode estar
e aproveitando aquele tempo para orar, lugar que você poderia estar e aproveitando aquele espaço para ler a palavra, para ler um livro. Ah, meu irmão, lá, né? Você, irmã, no cabeleireiro. Ainda mais se aquela irmã que está na frente vai pintar o cabelo. Hein? Né? Vai cortar, vai pintar, e você fica lá. Não levou um livro para ler, não levou uma Bíblia para ler, não está fazendo ali, vai procurar o celular. Não tem mais nada, já leu as notícias todas, os recados todos, aí fica procurando ali, né, alguma coisa para fazer com o celular. Meu irmão, em nome de Jesus, explore bem os cantos. Aproveite a sua vida administrando melhor o seu tempo. Amém?